nessa aula vai ler 2 textos diferentes, mas que trazem o mesmo assunto principal. Depois irão refletir sobre o que vocês já sabem sobre eles. Então, eu preciso preparar esse momento, professora Joyce. Aqui, ó, vai ter o texto 1 e o texto 2. O que eu preciso preparar vocês? Os textos não são curtos, está no material, ele é um texto um pouco longo, então a gente vai ter que mergulhar nessa leitura intensamente, com qualidade, né, professora Joyce? Com certeza, fiquei curiosa com essas imagens, hein, do texto 1 e do texto 2. Será que tem relação com os textos, professora? Então, tudo isso tem que ser observado, não é, professora? Sim, e fica muito atento, porque olha o que está dizendo, são 2 textos diferentes que trazem o mesmo assunto principal. Vou até destacar aqui, ó, 2 textos, assunto principal. Tem algo de comum. Então, eu preciso ficar muito atenta. E vai ter uma atividade para a gente responder. Então, olha só, aqui já está a capa inicial de 1. E eu vou começar a leitura e fiquem atentos, porque nós vamos precisar dessa leitura com qualidade para chegar, conseguir dar conta depois para responder alguns itens sobre o texto. Então, vamos lá, vamos começar junto aqui, ó. Se eu fosse esqueleto, esse é o título do nosso texto, Ricardo Azevedo. Então, o que eu preciso saber? O título, né? E quem é o autor. E a imagem já traz um pouquinho o que vem do texto pela frente. Isso mesmo, página 63, né, professora? Isso, página 63 do caderno do aluno. Observei isso? Está preparado? Porque agora a gente vai realmente mergulhar nessa leitura. E eu já vou observando, ó, se eu fosse um esqueleto, a imagem tem uma associação e o texto já vou ter uma ideia que vai tratar alguma coisa que envolva isso, né, professora Joyce? Sim. Então, ó o esqueletinho indo embora. Agora ele foi. Agora ele foi. Olha só. Se eu fosse esqueleto, Ricardo Azevedo. Se eu fosse esqueleto, não ia poder tomar água nem suco, porque ia vazar tudo e molhar a casa inteira. Tirando isso, ia acordar e pular da cama feliz como um passarinho. É que ser uma caveira de verdade deve ser muito divertido. Já começou a aparecer. O que será que é divertido? O que vai acontecer, né? Será que mais de vivência pode ter uma caveira, não? Por exemplo, fazer de conta que um banco está sendo assaltado. Faz de conta que um banco está sendo assaltado. Imagina isso, pessoal. Aqueles ladrões nojentos, mauzões, armados até os dentões, berrando. Na moral, cadê a grana? Se eu fosse esqueleto, entrava no banco e gritava, bu! Por que será que ele gritava bu, hein? Porque tem muita gente que tem medo de esqueleto. Será que é isso? Olha só, ele estava contando da vida de esqueleto. Será que o esqueleto assusta? Será que é essa a intenção dele? Quando grita bu. Por que o bu? O bu é assustar? Vamos ler o texto para a gente começar a descobrir o que é, o que o autor... Porque a gente precisa compreender o que o Ricardo Azevedo quis dizer. Será que é isso? Bastaria um simples bu e aquela bandidagem ia cair dura no chão, com as calças molhadas de úmido pavor. Você já sabe o que é úmido pavor, né? O que mais que o esqueleto vai... O gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me abraçar. Só um pouquinho, mas tenho certeza que iam. Se eu fosse caveira, de repente, vai ver que eu ia ser considerado um grande herói. Nossa, você tinha pensado nisso? Nessa situação seria mesmo, ele salva todo mundo. Olha só, um grande herói. Quem mais que poderia ter essa vida de caveira, hein? Ele já deu a dica da caveira fazendo coisas boas. O que você espera na próxima? Né? Pensando, olha só, ele contou de uma situação, por exemplo, de um assalto. Ele vai lá e faz o bu. O que mais que a caveira poderia fazer? Hein? Vamos pensar. Caveira, esqueleto. Vamos continuar lendo? Fora isso, um esqueleto perambulando na rua em plena luz do dia causaria uma baita confusão.
que será que causaria, hein? É comum a gente ver? Não. Alguém consegue imaginar isso, pessoal? Imagina isso. Que confusão ia, de repente, você se deparar. Olha o que ia acontecer. O povo correndo sem saber para onde. Sirenes gemendo, gente que nunca rezou rezando, um exército batendo em retirada, aquele mundaréu desesperado e eu lá, todo contente, assobiando na calçada. Ia ser muito engraçado. Até imagina uma caveira com cartola, assim, andando. Assobiando, olha o sossego, olha que situação que tá o esqueleto. Toda a vontade, o espaço só para ele, porque olha, quem rezou, ó, nunca rezou, tá rezando. O exército bateu em retirada, aquele mundaréu desesperado. Será que ele vai causar mais na nossa história? Um repórter de TV, segurando o microfone, até podia chegar para me entrevistar. O que será que ele iria perguntar nessa entrevista, hein? O repórter corajoso, hein? Enquanto todo mundo corria, verdade, o repórter ele foi parou. o único que não correu. Se você fosse o repórter, o que será que você iria perguntar, hein? Põe no lugar do papel do repórter. A gente pode pensar em muitas ideias, né, professora Joyce? Ah, sim. Mas quando a gente precisa compreender o texto, a gente precisa ler o que o autor pensou, né? Acho que está na hora da gente descobrir lá o que o autor disse, o que o autor escreveu. Eu ia E olha perguntar lá. se era homem ou se era mulher. Calma, vamos descobrir. Quem sabe vem essa pergunta. Será? Então, lá, até podia chegar para me entrevistar. E aí começa. Quem é você? E eu? Sou um esqueleto. E o repórter? O senhor fugiu de algum cemitério? Aí eu fingiria que era surdo. Ser mistério? E o repórter, de novo mais alto. O senhor fugiu do cemitério? Assumiu no magistério? Cemitério. Fala sério, quem? Aí o repórter perderia a paciência. O senhor é surdo? E eu? Claro que sou. Não está vendo que eu não tenho orelha? Quem diria, hein? Esqueleto tem orelha? Não. Ele era bem espertinho, né, professora Muito Joyce? Muito. Muito. O que mais? Será que essa entrevista para por aí? Ah, Será eu que o acho repórter desistiu e o esqueleto foi aprontar mais? Não, pelo jeito o repórter é insistente. E o esqueleto muito esperto, né? Com certeza. Se eu fosse esqueleto, talvez me levassem para a aula de biologia de alguma escola. Já imaginando eu lá, parado, e o professor tentando me explicar, osso por osso, dente por dente, dizendo que os esqueletos são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculo. Ah, então aqui a gente está descobrindo qual é o propósito do esqueleto, a função dele. Olha que importante. Então não é só de graça que ele vivia, ele tem uma importância. Fico pensando nas perguntas e nos comentários dos alunos. O que vocês iam comentar se estivesse nessa aula, hein? Imagina com o esqueleto lá, o professor explicando. Quais eram as perguntas? Ah, de repente ia aparecer aquela pergunta que a professora Joyce fez. Isso mesmo. Você faria ela também? Será que teria outras, professora Joyce? Será que você era forte? É. Antes de ser só um esqueleto? Será que idade? Como é que ele era? Que esqueleto é esqueleto. Olha lá, vamos continuar. Para a gente descobrir se tudo isso que a gente pensou faz parte da história. Como ele se chamava? É macho ou fêmea? Quantos anos ele tem? Tem ou tinha? Magrinho, não? O cara sabia ler ou era analfabeto? E a família dele? Quantas perguntas? Opa. Era rico ou pobre? O coitado está rindo de quê? Porque ficam todos os dentes à mostra, né, professor? Parece que o esqueleto está sempre rindo. E ainda, professor, ele era careca? Enquanto isso, eu lá, no meio da aula, com aquela cara de caveira, sem falar nada para não assustar os alunos e matar o professor do coração.
Já pensou? A caveira começa a falar no meio da aula? Até porque ele falou um bu, você viu o que deu no bu, né? Se ele falasse. É melhor mesmo ele só ficar mostrando os dentes. Uma coisa é certa. Deve ser muito bom ser esqueleto quando... Quando que será que é bom ser esqueleto, hein? Quando que será que é bom ser esqueleto? E aí, será que os estudantes estão imaginando a vida de um esqueleto? Eu fiquei curiosa para saber o nome desse esqueleto. Será que vai falar? Olha lá, quando chega o carnaval. Aí a gente nem precisa se fantasiar. Pode sair de casa numa boa, cair no samba, virar folião e seguir pela rua dançando, brincando e sacudindo os ossos. Parece mentira, mas no carnaval, porque é tudo brincadeira, a gente sempre acaba sendo do jeito que a gente é de verdade. Ah, que legal. Por isso que no início do texto ele estava já sacudindo o esqueleto, né? Ele gostava de sacudir os esqueletos. Mas será que só tem lado bom? Será que não acontece nada nessa história? Será que é tão bom ser esqueleto assim? Ah, não sei. Tem que ver se tem outro O que problema. poderia acontecer um outro lado da história que não fosse esse lado bom? Será que o autor pensou nisso? Porque ele só mostrou que tem vantagem ser esqueleto. Ó. Ia salvar, porque aparece lá ele falando bu, no banco, por exemplo. Tem o lado do... Não poderia falar na rua, né? Aparecer que ele ia assustar. Mas vamos ver o que mais ele colocou. Estou aqui pensando o que poderia acontecer com o esqueleto. Se eu fosse esqueleto, quando chegasse o carnaval, ia sair cantando. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Ele ia cantar isso daí. Isso mesmo. Olha só. Todo mundo sabe que o maior amigo do homem é o cachorro. Agora eu vi. Entrou a história do esqueleto, todinha nessa situação que o autor trouxe. As vantagens, o lado divertido, o carnaval. Mas por que entra o cachorro e o esqueleto? Qual é a relação do cachorro com o esqueleto? Olha, eu sei que cachorro gosta muito de um mocinho, né, professora? Será que isso vai dar problema para o esqueleto? Já imaginei a parte ruim de ser um esqueleto, viu? A gente vai ver qual é a situação do esqueleto e o cachorro agora. O que a maioria, infelizmente, desconhece e a ciência moderna esqueceu de pesquisar é que o pior inimigo do esqueleto late, morde, abana o rabo, carrega pulgas e aprecia fazer xixi no poste. E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, o que será que ele faria, hein? Eu acho que eu também faria isso. O que será que ele ia fazer? Olha só. Vamos ver. Corresse atrás de mim, eu fugiria com alguns ossos do meu? E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata viesse na rua e corresse atrás de mim e fugisse com algum dos ossos meus? Era uma pergunta. Será que aconteceu isso? Olha só, tô vendo um ossinho na boca desse cachorro, Vamos ver o que hein? acontece com esse cachorrinho, com esse esqueleto? Ai, ai. Ah! Olha só ele saindo. E ainda levou um ossinho dele. E levou feliz, né? Essa é a história que aconteceu na versão do Ricardo Azevedo. Tem um assunto aí principal que aconteceu. Você já conseguiu perceber com essa nossa leitura? Ele terminou ali com o cachorro fugindo com o ossinho dele. E aí? Qual que era o assunto principal? Pro Joyce, a gente pode, às vezes, ficar em dúvida e a gente pode perceber que, durante o texto inteiro, a gente pode voltar na leitura quando a gente fica em dúvida, que o texto inteiro tratou do mesmo assunto. Será que, no segundo texto, esse assunto, eu consigo ter certeza se ele vai aparecer, se eu entendi direitinho quando eu continuar a leitura? Ah, com certeza. Sim. Mas antes da gente fazer essa continuação, o que é importante? Conhecer um pouquinho quem foi que escreveu esse texto. Olha só. O Ricardo Azevedo, autor deste conto. Olha aqui, eu já descobrindo que tipo de texto que eu acabei de ler para vocês. Ele é um conto. É escritor e ilustrador.
já escreveu mais de 100 livros para crianças e jovens. Entre eles, 300 parafusos a menos. É um título. Isso, esse é um dos livros que ele escreveu, 300 parafusos a menos, da editora Companhia das Letrinhas. Contos de Espanto e Alumbramentos, da editora Scipione. Ele também é ganhador de vários prêmios, entre eles o Jabuti, que venceu 5 vezes. Nossa, o prêmio Jabuti é um prêmio muito importante de literatura infantil, né? Para isso. Então a gente acabou de ler o quê? O primeiro texto. E se eu fosse um esqueleto? Do Ricardo Azevedo, um conto. Então é legal que a gente já percebeu que tem um gênero textual por aí, que é conto. Professora Joyce, a gente precisa conhecer o segundo. Que tal agora você ajudar a gente? Você topa? Topo. Então, crianças, olha só, terminamos o do Ricardo Azevedo, lá do esqueleto, e agora a gente precisa ler o segundo texto, que aconteceu várias coisas. Fica atento, procura identificar, lembra? Vai ter um assunto que vai ser compartilhado. Aconteceu em um e aconteceu também no outro, tá bom? Professora Joyce, é com você. Então vamos lá, pessoal, página 65. Você sabia que esqueleto humano, esse texto é do jornal Joca, edições impressas 28 de agosto de 2020. Você sabia que esqueleto humano, quantos ossos tem uma criança? E um adulto? Qual é o maior e o menor osso do nosso corpo? Descubra. Crianças têm, em média, 300 ossos, enquanto adultos geralmente têm 206. Isso acontece porque depois de algum tempo, muitos ossos se fundem, ou seja, transformam-se em um só. O maior osso do corpo humano é o fêmur, que fica na coxa. Em geral, ele é proporcional ao tamanho das pessoas. Em alguém que tem 1,80 m de altura, por exemplo, o fêmur possui cerca de 50 centímetros. O menor osso fica dentro do ouvido. É chamado de estribo e tem 25 centímetros. É possível ter uma estimativa de quanto uma criança ou adolescente ainda vai crescer por meio de uma radiografia da mão e do punho? Esse exame, chamado de idade óssea, estuda o quanto os ossos estão desenvolvidos a partir do espaço entre eles. Quanto mais espaço entre os ossos, mais o jovem ainda vai crescer. Os ossos humanos são substituídos com o tempo? Eles são constantemente refeitos, assim como a nossa pele. Assim, temos um novo osso a cada 7 anos aproximadamente. Olha quantas curiosidades. A fonte, você sabia que esqueleto humano, Jornal do Joca. Olha só, professora Joyce, a gente teve 2 textos, um pergunta e a resposta, que você acabou de ler. O outro era um texto que a gente fala que é corrido, ele vai acontecendo, tem uma história, né? Ele vai desenrolando, uma narrativa, né? E vai acontecendo vários momentos, né? Aqui a gente tem a fonte, ó, você sabia, você falou que é do Jornal Joca. Lá era uma revista que o Ricardo Azevedo trouxe. Mas por mais que tivesse um no jornal e outro numa revista, qual é o assunto que estava tratando? Os 2 trataram do mesmo assunto, né? Mas de formas bem diferentes, não é, professora? Sim, eles trouxeram gêneros diferentes, a forma de escrever, mas ambos estavam falando, e um trazia conhecimento, mas o outro também trouxe alguns dentro de um conto. Mas a gente está falando do esqueleto, a gente está falando... Agora, vamos parar para pensar, até apareceu a mãozinha ali, ó. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto? Quem escreveu o texto? Por isso que a gente realçou tanto os detalhes, ó. O primeiro nós falamos. Quem escreveu o do texto? autor. Aqui a gente sabia que era o Ricardo. Vou colocar aqui embaixo. Azevedo. O outro a gente não tinha o autor. Quem lê? Quem são as pessoas que leem esse texto? Né? A gente pode dizer que a gente está trazendo esse texto para quem? Da leitura. Quando o autor escreve, ele tem uma pessoa que está ali. Ele pensa nessa pessoa. E aí? Quem que será que é?
A gente pode dizer às crianças, porque de alguma forma foi trazido para nós. E a gente vai deixar para vocês irem pensando, ó, qual era o objetivo do texto? Onde ele foi publicado? A gente discutiu aqui, mas fica para vocês terminarem isso e conhecendo esses dois textos. Na atividade a gente vai passar lá para a nossa avaliação. E era compreender os dois textos e o assunto que trazia em comum neles, né, professora Joyce? Sim, eu acho que foi bem fácil. Um é bem divertido, o outro é bem instrucional. E a gente lembra que o texto era um pouquinho longo. A gente economizou muito tempo para pelo menos a leitura ter uma boa garantia de qualidade. Beijão, Tchau, terceiro tchau. ano.